Eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Trataremos hoje do seguinte tema: independência é morte, dependência é vida. João, capítulo 8. Nós faremos a leitura a partir do versículo 21. João 8, do 21 ao 36. Peço que você, com toda atenção, acompanhe a leitura da palavra. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e diante da Tua palavra. E nessa hora, Pai, pedimos que a iluminação do Teu Santo Espírito seja sobre nós. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, a entendermos a Tua palavra, a acolhermos a mesma em nossos corações e a aplicá-la em nossa vida prática. Perdoa, pois, mais uma vez pedimos os nossos pecados e dá-nos, ó Deus, atenção verdadeira agora à Tua palavra. Fala conosco. Apesar de mim, apesar de nós, fala ao nosso coração. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, diz o apóstolo, o escritor bíblico em Atos dos Apóstolos 17,
28. Lucas nos fala a respeito disso. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O equivocado desejo por autonomia, por independência, persegue a humanidade desde o Éden. Ao dar ouvidos à proposta do inimigo de nossas almas, Eva e, consequentemente, Adão, entenderam que é melhor não se submeter a Deus. Lê do engano. Essa pretensa liberdade, o desejo de uma vida sem amarras, na realidade é a porta de entrada para um verdadeiro aprisionamento, para uma vida no cárcere, onde o próprio Satanás é o carcereiro, o dono das chaves, o homem das trancas. Não existe liberdade fora de Cristo, e essa liberdade que Ele nos dá, de maneira alguma pode ser usada para dar ocasião à carne, como nos lembra Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Mesmo muitos não percebendo isso, todos nós somos dependentes de Deus, necessitados da sua providência. Sem ela, estaríamos fadados ao desespero e à morte. O nosso país celebrou o dia da independência do Império Português. Independência ocorrida no dia 7 de setembro de 1822, ou seja, há 201 anos. O famoso grito que, segundo a tradição, teria sido dado às margens do riacho Ipiranga por Dom Pedro I, clama por independência ou morte. Ele retrata o desejo da nação brasileira de se ver livre do domínio português. E assim, creio, foi um grito legítimo. Entretanto, a grita humana, que clama por uma desejada independência de Deus, é ilegítima e pecaminosa. Afinal, foi o próprio Cristo quem asseverou em João 15:5, porque sem mim nada podeis fazer. Não nos iludamos, pois antes vivamos uma vida aos pés de Cristo, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dependa de Deus e viva. Glórias sejam dadas ao nosso fiel libertador. Essa é a pastoral que eu escrevi e que está presente no nosso boletim. E ela ilustra muito bem o texto que nós acabamos de ler. E nessa manhã, me permitam, eu vou aplicá-lo, vou lê-lo, vou pregá-lo de uma maneira diferente, como normalmente o faço, ou como normalmente boa parte dos pastores presbiterianos fazem. Um sermão de 3 pontos, alguns fazem de 4 ou de 5, mas normalmente de 3 pontos. Mas eu quero aqui destacar frases nesse texto. Frases presentes nestes versículos e aplicá-las à nossa vida. Nós lembramos que o capítulo 8 de João começa com a tratativa a respeito da mulher adúltera. Lembram disso? Uma mulher que é apanhada em flagrante adultério e apresentada diante de Jesus, com a intenção de que o Senhor Jesus fosse como que pego numa armadilha. Se ele disser que não tem que fazer nada com ela, ele está ferindo a lei, ele está desobedecendo a lei. Se ele disser que ela deve ser apedrejada até a morte, ou seja, que a lei deve ser cumprida, então, cadê a misericórdia? Cadê o amor tão apregoados por ele? Depois, na sequência, Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo. Ele diz:
Eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo, quem estiver em mim, não andará mais em trevas. Mas aqui, entre os versículos 21 a 36, Jesus defende a sua autoridade. Ele defende a sua autoridade diante desses homens. E o texto então começa dizendo: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me. Ou seja, eu vou seguir o meu caminho. E com isso o Senhor Jesus queria dizer o quê? Eu vou seguir o caminho de toda a carne. Eu vou morrer. A maneira de falar mostra que a morte de Jesus era certa e que ele tinha plena consciência disso. Era algo determinado por Deus. E ainda assim, era uma oferta voluntária, não influenciada, nem forçada, mas livre. Lembre-se, o Senhor Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Eu vou seguir o meu caminho, eu vou morrer, eu vou cumprir o propósito estabelecido desde a eternidade pelo Pai. Ou na lembrança da nossa classe de princípios básicos, hoje aqui, eu vou fazer aquilo que a palavra diz a respeito de mim. Eu vou pisar a cabeça da serpente, eu vou ser ferido por ela no calcanhar, eu vou seguir o meu destino. Mas Jesus diz mais: e vós me buscareis. Ou seja, buscareis o Messias como Salvador e libertador deles, quando estiverem em dificuldades. Buscarão aquele a quem se pode clamar, porque é de fato o Deus conosco, o único Redentor, o mediador entre Deus e os homens. Vocês vão me buscar. Mas se não o fizerem, vocês vão morrer em vossos pecados. Ou vão morrer no vosso pecado. E assim está no grego e na Vulgata Latina, uma versão que é usada bastante pela Igreja Católica. No vosso pecado, querendo dizer, no pecado da incredulidade de vocês, no pecado de rejeitarem o verdadeiro Messias, no pecado em que a incredulidade de vocês os lança numa verdadeira calamidade. O Messias está diante de vós, eu sou o Messias, eu sou o Salvador prometido, mas vocês vão morrer no vosso pecado, o pecado da incredulidade. Os olhos de vocês estão fechados. Vocês não enxergam a verdade. Como já disse muitas vezes aqui, vocês são incapazes de enxergar um palmo à frente do nariz. Eu, Jesus Cristo, sou o Messias, eu me revelo a vós outros, mas vocês não conseguem enxergar, e por causa disso vocês vão morrer nos vossos pecados. Além disso, onde eu vou, vós não podeis ir. Querendo dizer que ele estava indo para o Pai, estava retornando aos céus e à sua glória, estava retornando à presença de Deus, para viver eternamente ao lado de Deus, para viver eternamente intercedendo por nós ao lado de Deus. Ele está dizendo: enquanto homem, 100% homem, eu vou seguir o meu caminho, esse meu corpo vai ser repousado aqui na terra brevemente, não experimentará a corrupção, mas este corpo também vencerá a morte, ressuscitará num corpo glorificado, e vamos juntos, meu corpo e meu espírito, para a presença de Deus, para o seio de Abraão, onde eu verei, estarei ao lado de Abraão, Isaque e Jacó, mas vocês não vão.
causa da incredulidade de vocês, vocês não vão. Vocês também vão seguir o seu destino. O destino de todo ser humano. Mas para onde eu vou, que é para além de uma sepultura onde qualquer homem vai, para onde eu vou, no céu, na presença de Deus, vocês não podem ir. Porque vocês não creem. Porque vocês são incrédulos. Mas eles não entenderam isso. O que eles entenderam? Será que ele vai se suicidar? Vejam o tamanho da incredulidade e da incapacidade daqueles homens entenderem o que Jesus estava dizendo. Será que ele está dizendo que ele vai dar cabo da sua própria vida? Ou seja, uma conclusão iníqua, uma conclusão pecaminosa, que vem de uma mente pecaminosa, uma conclusão tola. Não, não é isso, não é o sentido daquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Ele não estava dizendo que ele ia destruir a si próprio, não. Ele estava dizendo que sim, o seu corpo seria maltratado, vituperado, moído. Ele seria maltratado pelos nossos pecados. Ele ia sentir dor por nós. Mas uma dor afligida pelo outro, uma dor afligida pelos pecados dos homens, não uma dor autoimposta, não uma morte autoimposta, não um suicídio. E muito conveniente falarmos sobre isso no mês de setembro, né? Mês de prevenção ao suicídio, setembro amarelo. Falarmos do valor da vida e falarmos que o Senhor Jesus foi mal interpretado. Ele vai dar cabo da vida dele. Não! Não. Ele se entrega a sua vida voluntariamente por amor a nós. Mas isso não é suicídio. Isso é amor. Isso é redenção. Isso é misericórdia. Isso é a providência de Deus derramada sobre o seu povo. Não essa cogitação pecaminosa do coração desses homens que eram incapazes de enxergar a verdade. E diante disso o Senhor Jesus diz àqueles homens: vocês são de baixo, não apenas da terra, não apenas gente que habita sobre a terra, não apenas coisas, homens que falam, que vivem na terra, mas homens que falam das coisas que são próprias da terra, homens carnais. Vocês são de baixo, vocês falam coisas baixas, vocês são do inferno, vocês são filhos do diabo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês falam a língua do diabo. Vocês respiram, vocês são orientados, vocês são direcionados pelo espírito do anticristo, vocês realizam os seus desejos. É por isso que vocês cogitam essas coisas pecaminosas, é por isso que vocês não são capazes de compreender, porque vocês são de baixo, mas eu sou de cima. Não com respeito ao seu corpo humano, que nasceu aqui na terra, que foi tomado debaixo do ventre de uma virgem. Caso contrário, ele não poderia ser a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, mas com respeito à sua divindade, à sua natureza divina, que era de Deus, sendo ele o próprio Deus, eternamente gerado pelo Pai. Eu venho de cima, a minha natureza é diferente da natureza de vocês. Vocês são desse mundo. Vocês nasceram num mundo pecaminoso, carnal, corrupto. Vocês pertencem a esse mundo. Vocês não foram escolhidos ou chamados. Vocês pautavam a vida segundo o curso desse mundo. Vocês conformavam os seus desejos aos desejos do mundo. As maneiras e gestos e jeitos que vocês apresentam são próprios do mundo. Vocês são pessoas que vivem uma vida
sensual, sem o Espírito. A mentalidade de vocês é uma mentalidade terrena. Vocês cogitam das coisas que são próprias do mundo. E a gente trabalhou aqui também hoje, na classe de princípios básicos, as diferenças quando a Bíblia fala a respeito de mundo. Deus amou o mundo. Deus amou pessoas, seres humanos. Não ameis o mundo. Não amem esse sistema religioso, filosófico, político, econômico. Um sistema que é anti-Deus, contrário aos valores do reino de Deus. Deus criou o mundo, Deus criou o cosmos. Toda a criação é obra de Deus. O Senhor Jesus diz àqueles homens: vocês são deste mundo. Não apenas gente que nasceu neste mundo, não apenas habitantes do planeta Terra, mas vocês vivem os valores deste mundo, um mundo pecaminoso. Mas eu não sou deste mundo. Eu não. Ele estava no mundo, mas não era do mundo. Ele veio ao mundo para salvar o pior dos pecadores, mas ele não pertencia a este mundo. Ele não estava em harmonia com esse sistema mundano. Embora convertesse pecadores, comesse com pecadores, se assentasse com pecadores, chamando-os ao arrependimento, ele estava separado deles, ao lado deles, junto deles, mas diferente deles. Ele não buscou os prazeres e nem as riquezas deste mundo, e nem quando elas lhe foram oferecidas, ele aceitou. Não. Muito pelo contrário. Por não ser deste mundo, por não cogitar dos valores deste mundo, ele foi desprezado por este mundo. Embora sendo o Senhor de todo o universo, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Vocês são do mundo, mas eu não sou do mundo. Eu sou homem como vocês, 100% homem, mas eu não tenho essa natureza inclinada ao pecado, inclinada às coisas do mundo, que se deixa vencer pelas coisas do mundo. E é exatamente porque vocês são do mundo que vocês vão morrer nos vossos pecados. Porque vocês não acreditam que eu sou. Eu sou. Mas vocês não acreditam nisso. Vocês não acreditam que eu sou o verdadeiro Deus, o Deus que é sobre todos, o qual é bendito eternamente. Vocês não acreditam que eu sou o Deus manifestado em carne, que realmente se encarnou em figura humana. Vocês não acreditam que eu sou o verdadeiro Messias, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Vocês não acreditam que eu sou o chefe da igreja, o profeta, o sacerdote, o rei e o juiz dos vivos e os mortos. Vocês não acreditam que eu sou a luz do mundo, que eu sou a videira verdadeira, que eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Vocês não acreditam. Vocês vão morrer em vossos pecados. Vocês vão morrer no vosso pecado, na incredulidade. Mas vocês também vão morrer por conta de todos os demais pecados que, por causa da incredulidade, porque não creem no Filho de Deus, vocês cometem. Vocês vão morrer por causa da mentira, vão morrer por causa das traições, vão morrer por causa da violência, vão morrer por causa da falta de cuidado com a criação. Vocês vão morrer. Porque vocês não acreditam em quem eu sou. E eles perguntam: então quem é você?
quem é você? Diante da fala de Jesus, eles mais uma vez expressam a sua incredulidade. Tá bom, quem é você então? E Jesus disse-lhes: o mesmo, o que vos tenho dito desde o princípio. Querendo dizer que, desde sempre, ele se pôde fazer conhecido. Desde sempre a Escritura apontou para ele. Desde sempre a Escritura predisse a sua vinda. Desde sempre a Escritura se cumpriu cabalmente nele, no cumprimento das promessas messiânicas, as profecias todas. Desde sempre os profetas apontaram para mim, o Cordeiro apontava para mim, o sacerdote apontava para mim, o templo apontava para mim, desde sempre. Vocês deveriam saber, mas não sabem. Os olhos de vocês deveriam estar abertos, mas não estão. Eu tenho muitas coisas para dizer e julgar de vós, ou seja, eu sou o Deus onisciente, eu conheço os seus pensamentos, conheço quem são vocês, suas ações, suas vidas, suas condutas, conheço todos os vossos pecados e transgressões, eu sei perfeitamente quem são vocês, eu sei quem está aqui diante de mim, me negando nessa hora, eu sei quem são vocês. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele que me enviou cumpre as suas promessas. Aquele que me enviou sabe que eu, como seu filho, cumprirei a missão. Eu sou o salvador dos pecadores. O Deus que me enviou é verdadeiro. Verdadeiro, inclusive, quando atesta quem eu sou. Verdadeiro, inclusive, quando diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas eles não entenderam que ele falava a respeito do Pai. Eles não entenderam que ele falava a respeito daquele que o enviou, o verdadeiro Deus. Não entenderam nada disso. Então disse Jesus a eles, versículo 28, censurando-os por causa da sua ignorância, dando a eles um sinal: olha, quando levantardes o Filho do Homem, falando a respeito da sua morte, se referindo à sua morte na cruz, como a serpente de bronze que foi levantada no deserto, falando da forma como ele morreria, o Filho do Homem será levantado. Quando isso acontecer, então sabereis que eu sou. Isso nos faz lembrar o quê, meus irmãos? Lembra que eu preguei um tempo atrás aqui sobre o centurião? E citei vários textos que falam de maneira positiva de centuriões na Bíblia. E um dos textos nos lembra que o centurião romano, diante da manifestação espetacular na morte de Cristo, ele diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Quando levantardes o Filho do Homem no madeiro, então sabereis que eu sou. Como que dizendo, a exemplo do centurião romano que vai reconhecer quem eu sou. Mas aí, talvez seja tarde demais para vocês. Mas assim como o Pai me ensinou, eu falo essas coisas. E aquele que me enviou está comigo. Eu sou um com o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Além disso, ainda que eu vá enfrentar essa morte, que eu seja pendurado no madeiro, o Pai não me deixou só. Ele estará comigo em todo o tempo. Mesmo no momento mais difícil da minha vida, Ele estará ao meu lado, porque eu faço sempre as coisas
que lhe agradam. Eu faço a vontade do meu Pai, eu obedeço ao meu Pai, eu honro ao meu Pai, coisa que vocês não fazem. Diante das palavras de Jesus, muitos creram nele. Muitos creram que ele de fato era o Messias prometido. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Tendo ouvido da boca de Jesus a manifestação de quem ele era, muitos creram. Mas outros não creram. Aos que creram, ele diz: assim disse Jesus para aqueles judeus que creram nele: se vocês continuarem na minha palavra, vocês verdadeiramente sois meus discípulos. Vocês precisam permanecer firmes nas minhas palavras. Vocês não apenas devem crer agora, mas essa fé deve perdurar para sempre. Não deve ser como a fé daqueles que receberam o Evangelho e o Evangelho foi sufocado pelos cuidados dessa vida. Não, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, deve permanecer em vossos corações, se vocês efetivamente permanecerem crendo até o fim. De fato, sois meus discípulos, e aí vocês conhecerão a verdade do Evangelho, a verdade a respeito de mim mesmo, a verdade a respeito da redenção, a verdade a respeito da consumação, de como se dará a vida para além dessa vida, a verdade de que a vida não se resume apenas a essa vida. E essa verdade liberta vocês do pecado, dos vícios, do medo da morte, da solidão, do desespero. A verdade liberta. A verdade vos libertará da ignorância, do erro, da falsa religião, das seitas. A verdade vos libertará. E aí então os incrédulos responderam. Não os judeus que haviam acreditado, os incrédulos. Somos semente de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Como assim precisamos de libertação? A verdade vos libertará. Nós nunca estivemos escravizados a homem algum. Como você vem agora dizer de liberdade para alguém que sempre foi livre? Mas eles estavam mentindo. Até nisso eles se enganavam. Mentiam para si mesmos. Não. Foi declarado a Abraão de si mesmo que sua semente serviria a uma terra que não é sua e seriam afligidos por 400 anos, como foram. Foram vencidos pelos seus vizinhos, moabitas, amonitas, filisteus, reduzidos à serventia. Foram cativos 70 anos na Babilônia. E naquele mesmo instante, pagavam tributos a César, estavam sob o domínio do Império Romano. Como assim nunca foram cativos? Vejam, irmãos, Jesus está falando com pessoas aprisionadas, primeiro pelo pecado, e aprisionadas por sistemas humanos, mas que achavam que eram livres. Como assim nós precisamos de libertação? Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão. Dizem que até o judeu mais pobre, se via como um nobre. Eu sou da linhagem real de Abraão. Quem é você para falar de libertação para mim? Como dizes, sereis livres. Mas Jesus, mais uma vez, diz para eles: olha, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês. Quem comete pecado é escravo do pecado.
Quem comete pecado é escravo do pecado. Vocês não se dão conta de que vocês estão debaixo de uma escravidão? E aqui ele não está falando do pecado que nós, servos de Deus, redimidos por sua graça, cometemos. Ele não está falando de um pecado acidental. Ele não está falando de alguém que peca, mas porque tem o Espírito Santo dentro de si, é constrangido automaticamente. O Senhor fala no nosso coração: olha, você errou. E nos constrange à confissão, ao arrependimento. Não, não é esse pecado. Ele está falando de um pecado cometido por um espírito ambicioso, por alguém que almeja mais e mais pecado. Não um pecado acidental, mas há uma inclinação da mente, da alma para o pecado. Ele está falando da servidão ao pecado. Escravidão. Ele está dizendo de alguém que está preso a um sistema do qual não consegue sair sozinho. Não é possível sair. A gente lembrou disso também nessa manhã, ao lembrarmos do relato da queda. Quando Deus pergunta para Adão: espera aí, você me disse que se escondeu porque estava nu? Mas quem te fez saber que você estava nu? Como você agora percebe algo que você não percebia? Como que o fato de estar nu te incomoda agora e não te incomodava? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? A partir desse momento, meus irmãos, as pessoas se tornaram escravas do pecado. Não podem não pecar. E pior, nem se arrependem de pecar. Vão acumulando pecado e pecado e pecado numa somatória sem fim. Quem comete pecado é escravo do pecado. E esse escravo, esse servo, não permanece para sempre na casa. O servo de Deus e de Cristo permanece, mas o servo do pecado não. Pode haver servos do pecado na casa ou na igreja de Deus, aqui embaixo, na igreja visível, numa igreja como a nossa, dispostos num hall de membros como o nosso. E estes tais eram judeus, a quem o Senhor estava dizendo: vocês até são do povo da aliança, vocês são descendentes de Abraão, vocês até estão na casa, aparentemente está tudo bem, mas não está. O escravo do pecado não vai permanecer para sempre na casa. Um dia essa diferença vai se estabelecer. Um dia se verá a diferença entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve a Deus, como diz Malaquias. É só por um tempo que o servo do pecado e o servo de Deus estará na mesma casa, só por um tempo. Mas o filho permanece para sempre. O filho de Deus permanece para sempre na casa de Deus. Portanto, se o Filho vos libertar, e o Filho de Deus que permanece para sempre na casa de Deus, em primeiro lugar, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esse Filho vos libertar, aí vocês são verdadeiramente livres. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está aludindo ao costume de adoção pelos filhos ou irmãos da família que existia na Grécia, ou antes ao costume entre os romanos de um filho libertar, depois da morte do pai, alguém que tinha sido nascido escravo na sua casa. Entendeu? Você é escravo na casa de alguém te contratou como escravo,
Mas este que é o seu senhor morre, e aí o filho herda a casa, o filho mais velho herda a casa. Havia uma prática costumeira, que era o seguinte: meu pai tomou você como escravo, você era escravo do meu pai, mas você agora não é mais meu escravo, eu libero você, eu liberto você. A prática do filho libertar. Jesus faz essa alusão aqui: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se o filho do pai, de quem vocês originalmente pertencem, se ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que, de que pai aquele que não tem Jesus é escravo? Escravo do diabo. Mas se o filho libertar vocês, vocês são de fato livres. Sereis realmente livres. Meus irmãos, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que existem pessoas, e todas as pessoas que não têm Cristo estão debaixo da escravidão. Debaixo da escravidão. A escravidão do pecado. E elas não se dão conta disso. Porque elas são aqui debaixo, elas são deste mundo, elas cogitam das coisas desse mundo. E mesmo o Senhor Jesus Cristo falando para elas: olha, a condição de vocês é essa. Vocês precisam de libertação. Essas pessoas orgulhosamente, libertação? Olham para nós como se nós fôssemos escravos. Vocês são escravos. Liberdade tenho eu. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu faço aquilo que eu quero. Minha vida não tem amarras, não tem regras. Isso é liberdade. Mas o Senhor Jesus está dizendo que não. Isso não é liberdade. Isso é uma prisão. É uma prisão. Você está preso numa prisão, no corredor da morte, e nem se dá conta disso. Você nem clama por um advogado. Você não se apercebe que você já está condenado. Você está no corredor da morte. Você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas no mesmo texto, diante das palavras de Jesus, alguns eram ouvidos, alguns creram. Alguns creram. E o Senhor Jesus diz: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês de fato são filhos de Deus. Esse é o nosso papel. Permanecer nas palavras de Jesus, permanecer na presença de Jesus, permanecer servindo a Jesus, permanecer até o fim amando ao Senhor Jesus. Pastor, é só esse o nosso papel? Não. Temos um outro papel: dar continuidade ao ministério de Jesus, anunciando a verdade, continuar dizendo ao mundo: se vocês conhecerem a verdade, ela vos libertará. Continuar dizendo ao mundo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Continuar pregando o Evangelho ao mundo, e este é o Evangelho: pregar o Evangelho ao mundo surdo, cego, que não se dá conta que está caminhando a passos largos para a perdição, mas pregar o Evangelho, porque o Evangelho pode transformar, o Evangelho pode suscitar vida onde há morte, o Evangelho pode quebrar os grilhões, as cadeias, como aconteceu aqui. O Evangelho quebrou as cadeias. Alguns creram, muitos creram.
E esses que creram, como nós cremos, foram realmente libertos. Ah, pastor, eu queria tanto ter um pouco mais de liberdade. Não sei se você já pensou isso na vida. Ah, pastor, a religião amarra um pouco a gente, né, pastor? Ah, pastor, domingo de manhã tem que ir para a igreja. Eu podia estar em tantos outros lugares hoje. Creia, meu irmão. Creia de todo o seu coração e reconheça isso e valorize isso. Estar aqui hoje, assentado, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus com seus irmãos, é a verdadeira liberdade. Você é livre. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Você é livre. Mas eu às vezes invejo o modo de vida dos meus amigos. Não faça isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não faça isso. Seus amigos são escravos. Eles não se apercebem disso, mas eles são escravos. Ame os seus amigos, como ouvimos hoje, o resumo da lei. Ame a Deus, andando nas suas palavras, permanecendo nas suas palavras, mas ame ao próximo. Ame aquele que está escravizado, cego e surdo, não vê nada. Ame essa pessoa. Falando para ela da verdadeira liberdade. A liberdade que só o Filho de Deus pode dar. Ele é o único que tem as chaves. Aliás, ele tomou as chaves do inferno e da morte. Ele tem as chaves das trancas. Ele pode abrir as chaves e libertar quem está aprisionado. Que Ele nos use para isso. Que Ele nos use para dizer aos homens: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Ele nos use para dizer aos homens: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Que Deus seja louvado. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.